Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez, queremos a sua participação, o seu like, o seu compartilhamento. Como é bom ver sua mensagem, participando com o seu comentário, nos contando de qual lugar abençoado do Brasil ou de qualquer outro país do mundo você, brasileiro do coração verde e amarelo, nos prestigia. Também seja membro aqui do Foco do Brasil, 50% de desconto para novos membros do primeiro mês. Aproveite e dê a sua força, faça parte desta comunidade verde e amarela. E lembrando, tem um QR Code aparecendo na tela, veja aí a ação que é sugestiva a você para que você esteja participando, interagindo com a gente. Aponte o leitor do seu smartphone para o QR Code que está na tela. E não perca, de segunda a sábado, com nosso colega Leonardo Binler, a primeira edição do Jornal Foco do Brasil após o almoço. Vamos agora às notícias desta edição. Muitos apoiadores interagiram com o presidente Bolsonaro nas ruas de Ceilândia, no Distrito Federal. Ele caminhou no meio do povo e também até fez uma visita a uma querida brasileira. Vou vencer, igual foi você também. Eu acompanhei todos os dias aquela cirurgia, tudo que passou na sua vida. Que é isso aí, né, presidente? Lutar, você ganha essa. Já tá ganho. Vai ganhar, com certeza. Já tá ganho. Tem que correr pra isso. O dia que você lembrar que você teve na minha casa, ela dona Maria falou que ia vencer, já venceu. Obrigado aí. Vai. Bom processo. Presidente, muito obrigado para você, viu? Que você ganha, viu? E a maquiagem em campanha eleitoral é uma forma de disfarçar certas ideologias. E a ex-candidata e agora apoiadora de Lula, Simone Tebet, quer que a campanha do petista faça uma maquiagem ou esconda certas coisas para não assustar apoiadores cristãos ou conservadores. Entenda. De acordo com reportagem do jornal Folha de São Paulo, alguém tem que colocar juízo na campanha do Lula, foi o que disse Simone Tebet. A senadora enviou mensagem a apoiadores do petista, afirmando que é preciso tirar o vermelho, a cor, o vermelho da rua, para não assustar eleitores conservadores. É isso mesmo que diz a reportagem do jornal. A ex-candidata do MDB a presidente, Simone Tebet, que tem sua vice contra a candidatura do petista Lula, Tebet disparou mensagens agora no fim de semana a amigos e a interlocutores de partidos que apoiam Lula, afirmando que alguém tem que colocar juízo na campanha do Lula e nos equívocos da campanha do petista neste segundo turno. Ela acha um erro, por exemplo, que militantes entoem em atos o refrão "vai dar PT, vai dar, vai dar, vai dar". Não é "vai dar PT", diz ela. O povo está votando contra Bolsonaro e não no PT, afirmou ela em uma das mensagens. Para Tebet é preciso tirar o vermelho da rua, pois as imagens são assustadoras e assustariam eleitores do interior de São Paulo, por exemplo, e de estados no centro-oeste, sul e norte. E essa canção entoada por petistas, que ela diz que não gosta, ela é entoada por militantes petistas e é um funk, é de autoria de um funkeiro. O funkeiro já diz que não tem nada a ver com a campanha, a música. A pergunta, gente, é que fica aí, né? Se é esse tipo de maquiagem que o brasileiro gostaria de ver, não é? Se o problema é Bolsonaro e seu jeito franco e sincero de falar as coisas, ou então é preciso fazer uma maquiagem, por exemplo, aí, tirar o vermelho, se isso não é o problema. Isso me faz lembrar aquela velha frase, né? Fale baixo, que as paredes têm ouvidos. Quando alguém manda, não conte, não fale, esconda, maqueie, faça algo diferente, enfim, tire isso, joga para debaixo dos tapetes, não é? E também há algo muito conhecido nessa área aí sobre esconder o passado, não é? Jogar para debaixo do tapete os escândalos, coisa desse nível, desse porte. Campanha eleitoral, hein?
O presidente Jair Bolsonaro reforçou neste domingo o apelo para que os eleitores compareçam para votar no segundo turno das eleições presidenciais no dia 30 de outubro e que não anulem os votos. Se você não votar em ninguém, quem vai decidir o futuro do país vai ser outra pessoa. As duas opções estão aí, eu ou ele. Não dá para comparar eu e aquele cara. É um apelo que faço, que você possa decidir e cravar lá o número que você achar melhor. Mas, por favor, não se omita, não vote em branco, não falte e não anule seu voto, disse Bolsonaro. O presidente também defendeu que as pessoas votem pelos filhos, pela família e pediu para que, se possível, usem roupas verdes e amarelas no dia da votação. As cores da bandeira do Brasil e camisas da seleção, relacionadas ao patriotismo. Quero continuar presidente da República para continuar trabalhando por você, com coração, para continuar andando pelo Brasil ao lado do povo, disse Bolsonaro. Ele também rebateu críticas sobre a condução do enfrentamento à pandemia e disse que fez tudo o que era possível. Bolsonaro afirmou ainda que não pretende colocar o ex-presidente Fernando Collor de Mello na composição de um eventual governo em 2023, como a oposição está insinuando. Não existe convite para o senhor Collor de Mello para ser ministro, declarou Bolsonaro. O presidente Bolsonaro ainda pediu aos cristãos que falem sobre política agora para que possam falar sobre Deus no futuro. As declarações foram dadas pelo presidente e ainda dizem: não queremos a volta dessas pessoas que tanto nos fizeram mal. Não queremos a legalização da maconha. Tentaram enfiar a ideologia de gênero, tentaram enfiar o aborto, não queremos o aborto. Tentaram levar coisas para a escola que seus pais não querem. Tentaram legalizar a maconha, são contra a legítima defesa. Vai acreditar nessas pessoas? Questionou Bolsonaro. Ele ainda manifestou a intenção de manter o ministro da Economia, Paulo Guedes, no cargo se conseguir a reeleição. No que depender de mim, todos ficam, disse o presidente Bolsonaro, respondendo se Guedes seguiria no cargo em caso de segundo mandato. E, ao falar de propostas à população mais pobre em um novo mandato, Bolsonaro afirmou que pode garantir a construção de 1 milhão de casas populares, além da redução dos preços de alimentos e a manutenção em definitivo dos pagamentos de R$ 600 do Auxílio Brasil. Com a economia indo bem, como está, não é? Posso garantir 1 milhão de casas populares a partir do ano que vem. Posso garantir produtos mais baratos, assegurou Bolsonaro, diante da inflação que está caindo. Estamos tendo deflação nos últimos meses, não é? O presidente, além de falar sobre mais investimentos em creches e foco na alfabetização de crianças, declarou que haverá mais recursos para obras de infraestrutura, uma vez ajustada a economia. Ele ainda recusou a ideia, ou acusou, não é, o ex-presidente Lula, seu adversário no segundo turno, ele acusou de ter a intenção, o petista ter a intenção, de querer taxar as transações financeiras instantâneas do Pix. Meter uma taxa, um imposto, algo ali no Pix. Quer dizer, toda vez que você utilizar a ferramenta, seria descontado um valor. Petista, a gente não sabe se essa informação é oficial, não é? Em seu programa de governo, o programa do PT, já que eles não divulgaram um programa propriamente. Bolsonaro também tem certeza de que após as eleições conversará melhor com a corte. Segundo ele, em seu governo não haverá censura para nada. O presidente Bolsonaro também afirmou que, se for reeleito, irá enviar ao Congresso Nacional um projeto para reduzir a maioridade penal de 18 anos para 16 anos, o que certamente tem o apoio da maioria dos brasileiros, não é? Você, por exemplo, que acha, pode comentar, você acha que é válida a ideia de Bolsonaro e teria o apoio popular para reduzir a maioridade penal para 16 anos? Bolsonaro não deu detalhes sobre essa proposta, mas disse que será uma das prioridades do novo mandato, no caso de vencer as eleições em 2022. E sobre as eleições, Bolsonaro reforçou novamente a importância dos brasileiros irem às urnas. A campanha do petista Lula foi reforçada com 34 milhões de reais para o segundo turno.
bem mais recursos do que a campanha do presidente Bolsonaro, que, aliás, está usando pouco recurso que tem disponível no fundo, né? O fundo eleitoral. Já a campanha do PT parece que está querendo usar todo o valor milionário que tem à disposição. Ao todo, a candidatura já recebeu 125,6 milhões de reais, sendo 98% desse valor proveniente do fundão eleitoral. Então, esse valor, a candidatura do PT, Lula, já recebeu do fundão eleitoral 125,6 milhões de reais, sendo 98% desse valor proveniente do fundão eleitoral e somente 2,4 milhões de doações. Então são cerca de 123 milhões de reais de dinheiro público injetados na campanha do petista através do fundão eleitoral. A receita total recebida pela campanha do petista é 190% maior que a do presidente Jair Bolsonaro, que é de 43,3 milhões de reais. Até o momento, Lula já gastou 81,8 milhões, 5 vezes mais do que a campanha do presidente Bolsonaro. Isso são informações que foram veiculadas, por exemplo, no jornal Portal Metrópolis. O maior custo do petista foi com a empresa do marqueteiro Sidônio Palmeira, que faz essas maquiagens aí que a gente falou na notícia anterior, não é? Que a Simone Tebet quer, por exemplo, que escondam o vermelho das ruas, enfim, ela que está apoiando o petista. E esse marqueteiro, então, cria os conteúdos de rádio e televisão de Lula e recebeu sozinho 25,9 milhões de reais. Na esteira, então, vem os investimentos do PT em redes sociais, somando 10,4 milhões. Não é à toa que a campanha do PT agora está mais presente nas redes sociais, que eram dominadas pelos apoiadores de Bolsonaro, não é? Agora há muito dinheiro sendo injetado por parte do PT, então 10,4 milhões de reais só nesse período eleitoral para fazer campanha em apoio a Lula e em crítica a Bolsonaro. O limite de gastos estabelecidos pelo TSE para os 2 turnos é de 133,4 milhões de reais para o petista. Então, gente, a campanha é isso, não é? Na verdade, Simone Tebet tem razão. É uma maquiagem, é esconder a sua parte ruim, a parte podre, a parte que assusta e mostrar ou exaltar coisas que muitas vezes não estão nem relacionadas com o candidato. Mas eu vi um petista agora há pouco, e é um petista renomado, que disse o seguinte, que Lula, com quase 80 anos de idade, caso venha a ser eleito, passará dos 80 durante a sua gestão, e é a última oportunidade que tem, ele estaria com 81 anos na hora de buscar uma reeleição, então é agora ou nunca, para fazer aquela revolução sonhada pelos socialistas, petistas, os fãs do comunismo, enfim. Então, é bem verdade, até tem um vídeo falando, que o petista pretende implantar no Brasil algo que ele sonhou a vida inteira e não conseguiu implementar pela época, pelo tempo, não é? Pela falta de apoio, talvez, em seus 2 primeiros mandatos, quando foi presidente do Brasil e também depois com sua sucessora Dilma. E que agora, segundo esse petista, a declaração dele está aí, é um petista renomado, está nas declarações, suas declarações estão nas redes sociais, é renomado diante de seus companheiros, é de que Lula faria agora, sim, um mandato revolucionário, de acordo com o que pregou e defendeu a vida inteira. Por que ele faria agora? Porque se faz, ele fez e honrou o que acreditou ao longo de sua vida. E se não fizer um mandato revolucionário nas causas defendidas por socialistas, comunistas, enfim, não fará mais, porque o seu mandato deve terminar ao final dessa gestão, porque já estará com 80, quase 81 anos, se quiser buscar uma reeleição. Isso se for eleito agora. Então, a promessa é que ele faça o que aqueles petistas mais radicais almejam e desejam, caso seja eleito. É agora ou nunca, dizem os petistas mais radicais.
O jurista Ives Gandra da Silva Martins anunciou que votará no presidente Bolsonaro nessas eleições. Segundo ele, as propostas do presidente Bolsonaro têm sido mais razoáveis. Ives Gandra ainda considera que o Brasil tem progredido e está no bom caminho sob a atual gestão. As teses de Bolsonaro me agradam mais, como a de valores e a valorização de fundamentos de uma sociedade sólida, como a família, a religião e os valores tradicionais, declarou o jurista em vídeo nas redes sociais. Ives Gandra também frisou que jamais votaria no petista Lula. Como motivos para isso, ele citou casos de corrupção do PT e o apoio do partido a ditaduras como as da Venezuela e a da Nicarágua. Também apontou que o petista quer desfazer a reforma trabalhista, eliminar o teto de gastos e voltar a dar a contribuição aos sindicatos, descontando dos salários dos trabalhadores aquela taxa para sustentar sindicalistas e sindicatos. E uma influenciadora baiana repercutiu, não é? Josi Flora, ela registrou inclusive um boletim de ocorrência após ser ameaçada até de morte por dizer que a Bahia não está com Lula. A eleitora, nordestina, cristã, mãe de família, explicou ter recebido uma mensagem dizendo "agora é na bala", depois que ela declarou voto no presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Ela sofreu, então, uma ameaça. Segundo Josi, a ameaça veio até de uma apoiadora do petista e assustou ela depois de ter declarado apoio a Bolsonaro. Segundo a mulher baiana, internauta conhecida, ela teria recebido mensagens no privado criticando o posicionamento dela como influenciadora em apoio a Bolsonaro. Após Josi responder, a mulher subiu o tom e fez uma ameaça. "Uma bala perdida pode encontrar-nos a qualquer momento como seu presidente. A solução agora é na bala", disse ela, a mensagem, não é? Receosa, Josi então decidiu acionar as autoridades por meio de um BO. Nas redes sociais, ela afirmou esperar que a justiça seja feita. Josi é conhecida por publicar conteúdos referentes a empreendedorismo nas redes sociais. Com 18,5 mil seguidores, ela define a si mesma como nordestina, mulher, negra, mãe, esposa e cristã e declarou apoio ao presidente Bolsonaro. Falando em Bahia, o vice-governador da Bahia, João Leão, que é do PP, resolveu declarar abertamente apoio a Bolsonaro à reeleição. Foi em evento realizado no município de Barra. Em vídeo, o vice-governador baiano declara que chega de PT, que ele, o vice-governador, agora tomou juízo e quer uma vida nova. Já Lula, também em relação a outro apoio conhecido já, não é? Minimizou o apoio do governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, ao presidente Bolsonaro do PL para o segundo turno das eleições ao Palácio do Planalto. Em entrevista coletiva, Lula disse que Zema tem liberdade de apoiar quem ele quiser, mas o petista também fez uma ameaça ou uma declaração de pressão dizendo que Zema poderá se arrepender ou ficará com remorso depois, né, de passadas as eleições. Foi a afirmação do petista quando esteve agora recentemente em Belo Horizonte, capital mineira. Para quem esperava da Atena saindo finalmente de cima do muro, depois de conversar em Brasília com o presidente Bolsonaro, até apareceu parecendo um segurança de óculos solar escuro ali, ao lado do presidente Bolsonaro, naquelas declarações fortes de Bolsonaro à imprensa. Até eu pensei, nossa, da Atena agora declarou apoio a Bolsonaro. Só que não. Na noite deste domingo, dia 9, o apresentador da Atena estava jantando, adivinha com quem? Você viu? Com o petista Lula. O encontro ocorreu na casa do ex-governador Márcio França, do PSB, em São Paulo. O registro foi compartilhado pelo petista Lula em suas redes sociais. "Jantei esta noite com José Luiz da Atena e Márcio França", escreveu Lula no Twitter. Ao lado do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, 2 dias antes, na sexta-feira, dia 7, da Atena apareceu ao lado de Bolsonaro e agora jantando com Lula. E da Atena disse que não pode declarar apoio a ninguém no segundo turno das eleições
devido à neutralidade que deve ter como jornalista. A segunda rodada do pleito acontecerá no dia 30 de outubro e até lá ele pretende manter a neutralidade. A minha empresa, a Band, é uma empresa neutra. Eu não posso me posicionar em relação a apoio direto ao presidente, não posso apoiar o presidente, nem o candidato do PT, disse ele, porque na realidade eu sou jornalista. Não seria ético e nem leal com minha empresa que eu assumisse uma posição, disse o apresentador. Aí a posição, então, de Datena. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o jornalista William Bonner. Bolsonaro disse que o apresentador do Jornal Nacional se comportou como um grande jurista, entre aspas, durante a sabatina com Lula e também durante o debate realizado na TV Globo. A sabatina também foi lá. É vergonhoso. Primeiro, o sorteio. Pode ser que tenha sido isento. Fui o primeiro a falar. Se fosse depois do Lula, complicava o negócio. Agora, o William Bonner se postou como um jurista. O senhor não deve mais nada à justiça, comentou Bolsonaro sobre a frase dita por Bonner para Lula. O cara foi condenado em 3 instâncias por unanimidade, disse o presidente em tom de deboche, ao que afirmou Bonner. O Bonner, no meu entender, tem muita chance de ir para a corte, porque ali você não precisa sequer ser advogado, tem que ter conhecimento jurídico. E o Bonner demonstrou conhecimento jurídico, né? Debochou Bolsonaro sobre as afirmações do jornalista âncora do Jornal Nacional na TV Globo em sua amaciada dada ao petista Lula. A ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, eleita senadora pelo Distrito Federal, está com grande repercussão nas redes sociais após alertas que ela fez. Damares Alves disse que o inferno se levantou contra o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, e explicou por quê. Damares e outras políticas começaram por Goiânia, Goiás, a caminhada que farão pelo país em campanha por Bolsonaro ao lado da primeira-dama Michele. Na Assembleia de Deus, Ministério Fama, em Goiânia, Damares disse que Bolsonaro ordenou ações para resgate de crianças que teriam sido traficadas com fins sexuais para outros países através da ilha do Marajó, no Pará. Em seguida, Damares falou que há uma guerra espiritual contra Bolsonaro. Nós vamos atrás de todas elas, as crianças traficadas. E então, o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual, afirmou ela. A primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, também participou de eventos relacionados na Assembleia de Deus Fama em Goiânia, onde ela desabafou sobre tudo o que tem passado desde 2018, quando seu esposo Jair Bolsonaro concorreu à eleição pela primeira vez e se tornou presidente. Emocionada, Michele declarou o quão difícil tem sido lutar pelo país, mas comentou que, antes de tudo, ela era apenas uma dona de casa comum que servia a Deus em sua igreja local e agora tudo mudou. Como é difícil estar na frente de uma nação, mas o que nos conforta é ver um povo de pé que jejua, que ora e intercede. Eu nunca pensei, irmãos, estar nesta posição. Eu sempre fui uma dona de casa que servia na igreja. Eu servi por 9 anos, fui cantineira, servia pastores. E daí o Senhor viu graça em nós, revelou Michele, diante de uma multidão de fiéis, como vimos em vídeos, inclusive aqui no Foco do Brasil. Ali nessas declarações, ela estava acompanhada da ex-ministra da Mulher, Damares Alves, eleita senadora, não é como falamos, pelo Distrito Federal. E a primeira-dama reforçou que, ao chegar em Brasília, com a eleição de seu marido, ela pôde ver o que realmente acontece no país. Não é uma guerra política, é uma guerra espiritual, onde a gente luta contra as trevas, contra um mal que quer ser instalado em nosso país, e a gente vê o quanto o inimigo é astuto agindo na casa do Senhor. É muito difícil pagar o preço por uma nação, disse Michele, se recordando também do atentado que Bolsonaro sofreu em 2018, quando foi esfaqueado por Adélio Bispo. Segundo Michele, a situação difícil trouxe problemas de saúde também para ela e para a filha do casal, Laura, na época com 7 anos.
Meu marido tem sequelas até hoje, mas ele é corajoso e destemido, tanto que eu até oro para Deus colocar um pouco de medo nele. Mas eu oro e entrego ao Senhor e falo: Senhor, o Senhor tem o controle de todas as coisas, revelou Michele. Michele também esteve em outro evento ao lado de Damares. Michele Bolsonaro foi com a senadora eleita aclamada e se pronunciou para uma multidão também, agora no Pará. O empresário e escritor Gustavo Cerbasi anunciou seu apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Ele é muito conhecido por suas aulas envolvendo a questão financeira, ele ensina ensinamentos na área da economia, das famílias, enfim, e ele explicou aos seus seguidores qual é o seu posicionamento político neste segundo turno. Em uma eleição presidencial, não podemos votar em pessoas, mas em equipes e projetos. De um lado, eu vejo um Jair Bolsonaro cheio de limitações e deficiências, que consegue trazer para perto de si pessoas sérias, éticas, técnicas, honestas e competentes que estão construindo um país melhor, opinou um dos maiores escritores do país sobre educação financeira. Ele, Gustavo Cerbasi, continuou: do outro lado, eu vejo Lula, que além de trazer a ameaça do socialismo, que nos países vizinhos só trouxe fome e desemprego, ele, o petista, ainda tem uma série de limitações e deficiências que ainda consegue contaminar a todos que chegam perto dele com essas limitações, tanto que ele tem no currículo dele o maior roubo, o maior escândalo de corrupção da história deste país, completou Cerbasi em relação aos escândalos da era petista. Diante disto, Cerbasi confessou que neste segundo turno ele não tem a menor dúvida de que Jair Bolsonaro é a melhor opção para o Brasil, foram as suas declarações. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, está confiante de que o presidente Bolsonaro conseguirá ser reeleito no dia 30 de outubro, após a apuração do segundo turno. Ao analisar as pesquisas de intenção de voto, Faria acredita que o candidato Lula já atingiu o teto de votos. Nas nossas pesquisas, Lula não teve aumento de votos. A gente acredita que ele chegou no teto. Ele recebeu todos os votos possíveis de Ciro Gomes e Simone. Ele perde em São Paulo, perde em Minas Gerais, comentou Faria à Veja. Faria ainda faz uma avaliação sobre os apoios políticos que Bolsonaro tem recebido e compara com o petista Lula, com os que o petista tem recebido de aliados e até mesmo de concorrentes como Simone Tebet e Ciro Gomes. Outro ponto levantado pelo ministro na entrevista é a eleição de uma grande quantidade de políticos conservadores no Congresso Nacional que mostram o perfil dos eleitores. Quem tem leitura política vê que um Congresso conservador assumiu o Senado e a Câmara. Bolsonaro teve um pouco menos votos que esse Congresso, tem tudo para chegar a esse patamar. A leitura do mercado é: se Lula for eleito nesse Congresso, o Brasil não vai se entender, alertou Fábio Faria, dizendo que com um Congresso profundamente conservador, o petista teria sérias dificuldades para governar. O ex-procurador Deltan Dallagnol, que esteve à frente da força-tarefa da Lava Jato, deputado federal mais votado pelo Paraná no primeiro turno das eleições, Dallagnol desde já rascunha o que deve ser sua atuação parlamentar a partir de janeiro de 2023. A defesa da prisão após segunda instância e de propostas de lei que mudem a escolha de ministros da Corte. Ele, eleitor de Jair Bolsonaro, inclusive neste segundo turno, afirma que é Lula quem personifica escândalos de corrupção e ataques à democracia. O pior que pode acontecer para o Brasil é devolver o PT e o Lula para a cena do crime, disse Deltan em palavras que lembram o que já disse Geraldo Alckmin no passado. Se Lula for eleito, depois dos grandes escândalos virem à tona e depois da impunidade, não só isso vai ser um grande mau exemplo para o país, como certamente vai prejudicar e enfraquecer as nossas instituições.
Basta ver que o próximo presidente vai escolher 2 ministros da corte e basta olhar quem são as pessoas que estão ao redor de Lula hoje. São basicamente pessoas que fazem parte do clube da impunidade. Advogados que dizem que se já se roubou, para que punir? Comentou Deltan Dallagnol. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça, de segunda a sábado, após o almoço, temos nosso colega Leonardo Miller e a primeira edição do Jornal Foco do Brasil. Veja também o QR Code aparecendo na tela, interaja, faça parte desta comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.